capítulo 2 da nossa série Em Nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Qual é a carta que vocês precisam abrir? Glória ao Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 2. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu quero falar algo bem rapidinho. Semana passada o pastor falou e eu quero só reafirmar. O PGzão, que esse foi o nome que ele deu, quero agradecer por cada um que conseguiu estar lá, pela presença de vocês. Foi algo muito significativo para mim, fiquei muito feliz. Há uns 5 anos atrás, nós fazíamos alguns cultos lá onde foi, na garagem. A garagem onde foi feito o culto lá, ele era um bar que era do meu pai, muitos anos. Então, muitas famílias destruídas, vícios do álcool, de drogas, enfim, eu vi muita coisa ali. E quando lá, 5, 6 anos atrás, que nós fizemos o primeiro culto lá, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração que disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, quando nós estávamos lá na quinta-feira, o Senhor falou novamente comigo a mesma coisa. É como se Ele estivesse reafirmando: tá vendo o que eu falei para você? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E é o que eu quero te dizer: só calma. Só calma. No tempo dele as coisas vão acontecer. No tempo dele as coisas vão acontecer. E talvez você ache que não tem mais como, não tem mais jeito, não dá mais. Eu quero te dizer que aonde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor Jesus. Ainda tem jeito, tá? Ainda tem jeito. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado por este tempo, por este momento. Que a tua palavra, Senhor, ela penetre ao nosso coração, encontre pouso, morada, fala conosco, não aquilo que nós queremos, mas o que precisamos. Que o Senhor possa usar a minha vida como um instrumento da tua palavra, que ao abrir da minha boca não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, Pai, nos confrontando, nos exortando, nos consolando, nos levando para mais perto de quem o Senhor é. Toda honra, glória e majestade seja dada ao Senhor, Pai. O Senhor tem liberdade e legalidade no nosso meio. O único Espírito que pode agir dentro desta casa é o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, tudo aquilo contrário à tua palavra, Pai, toda mente passiva, todo roubo, todo furto, nós declaramos anulado pelo nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. E nós vamos ler algumas coisas. Como o pastor mesmo já mencionou, nós estamos em uma série falando sobre a carta de Colossenses. E aí, estudando um pouco, essa eu não sabia, eu entendi que não foi Paulo que estabelece a igreja em Colossos. Ela foi estabelecida por um dos seus discípulos ali, podemos assim dizer, um dos seus companheiros de jornada. E essa carta é uma resposta
do relato que foi feito daquilo que estava acontecendo em Colossos. Então Paulo, ele manda uma carta trazendo recomendações para aquela cidade, para aquela igreja, com tudo aquilo que está acontecendo naquele lugar. E aí, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou tentar explicar um pouco qual era a situação a qual o capítulo 2 nos traz, como que a igreja em Colosso estava naquele momento. A igreja de Colosso estava sendo influenciada por uma mistura de ideias religiosas e filosóficas. Alguns ensinamentos que combinavam elementos do judaísmo, do gnosticismo e do ascetismo. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada um. Qual que eram os elementos judaicos ou do judaísmo que estavam sendo implementados naquele lugar? Leis como de alimentos, dias de festas, sobre a circuncisão, tentando trazer um peso maior do que realmente era necessário sobre aquelas pessoas que estavam ali. Como que eu posso explicar? Talvez pessoas estavam se convertendo naquele lugar com a mensagem pura e simples do Evangelho de Jesus. Estavam ali pessoas querendo acrescentar cargas desnecessárias ali, dizendo que eles poderiam ou não poderiam comer alguma coisa, poderiam ou não poderiam tocar em alguma coisa, que eles deveriam ser circuncidados ou não. Então era uma carga além daquilo que era necessária, porque a pessoa acabou de ter um encontro com Jesus. A única coisa que ele precisa é ter a convicção da escolha a qual ele fez. E eu não preciso acrescentar a ele um peso maior do que aquele que ele já está carregando. Porque o dia que ele aceitou os ensinamentos de Cristo, ele tomou a sua cruz e o está seguindo. E ali a cruz já é o suficiente. Tinha ali um povo também que é o agnóstico. O agnóstico é aquele que nem aceita a existência de Deus e nem declara que ele não existe. Então, naquela cidade, tinham pessoas que nem declaravam que Deus existia e nem afirmavam que Deus não existia. E com isso, traziam práticas de idolatria, práticas de incredulidade. Então eles traziam uma filosofia que diz que o ser humano não tem inteligência suficiente para entender sobre o sobrenatural. Então, na cabeça do agnóstico, ele nem diz que Deus não existe e nem diz que Deus existe, porque ele entende que nós, como seres humanos, não temos capacidade intelectual para discernir as coisas espirituais. Então, de uma certa forma, eles estão dizendo que nós, como seres humanos, não podemos, com a nossa faculdade mental, declarar se Deus existe ou se Deus não existe. E com isso, trazia muito mais divisões dentro da igreja do que esclarecimentos. E o terceiro ponto é o ascetismo. E o que isso significa? São as práticas severas de autodisciplina. Jejuns prolongados, celibato, voto de pobreza, autopunição física e uma visão distorcida da relação entre Deus e a criação. Essas pessoas entendem que através daquilo que elas estão fazendo, elas podem alcançar a Deus. Através de jejuns prolongados, através da autopunição física, eles... de uma maneira bem simples, eles, se cortavam, se machucavam, se batiam, porque na visão deles, o sacrificar da carne deles era uma forma de agradar a Deus, podemos assim dizer. Então, essa cidade se encontrava exatamente nesse cenário, com todas essas misturas teológicas e filosóficas dentro da igreja, sem falar do cristianismo, sem 30 dias, sem comer e sem beber. Mas no domingo atrás,
uma pessoa disse que Cristo era o suficiente, que eu não precisava de tudo isso. Na semana seguinte vem alguém e diz que você tem que fazer um monte de penitências para alcançar a Cristo. E aí na outra semana vem alguém e coloca em xeque a existência de Deus, dizendo que talvez você não tenha capacidade suficiente para entender se Deus existe ou não. Como é que você ia se sentir? Como que você ia ficar num ambiente como esse? Aí é aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não sei o que eu faço. E é nesse cenário que Paulo escreve essa carta, para direcionar os crentes em Colosso de como deveriam seguir uma vida saudável com Cristo. Até aqui deu para entender? Tudo certo? Entenderam qual é o cenário ao qual se encontrava a igreja naquele momento? E aí nós vamos para Colossenses capítulo 2, do versículo 6 em diante. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com as suas filosofias e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberão a plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Eu dividi essa ministração em 3 temas, mas que vão se juntar no final. E o primeiro deles é: em Jesus nós somos livres. Não devemos nos deixar levar por filosofias e doutrinas que nos escravizam, que acrescentam fardos pesados e inúteis. Aqui, quando Paulo está trazendo essa posição para a igreja, eles estão dizendo: não deixem que as coisas do mundo, as vãs sutilezas, as palavras bonitas venham corromper quem vocês são. Venham trazer um ensinamento diferente daquilo a qual vocês já estão. E eu não quero aqui atacar nenhuma outra denominação, tá? Mas quer ver um fardo que talvez estão te imputando para que você siga como se fosse algo para alcançar a Cristo, que se você não fizer, você não vai alcançar, ou você seja menos crente, se você não colocar uma água benta em cima da sua televisão, se você não comprar uma caneta ungida, se você não comprar o óleo ungido dos montes Sinais, se você não comprar um terreninho no céu, se você não comprar esse vidrinho aqui com o pó da terra, do deserto de não sei da onde, a sua vida não vai prosperar, você não vai crescer, você não vai para frente. Quem já ouviu esse tipo de coisa? São fardos que se colocam sobre as pessoas que são inúteis, que mais te escravizam do que te libertam, porque traz à sua mente que se eu não fizer, eu estou pecando. Se eu não fizer, eu estou errado. Se eu não fizer, eu não vou crescer, eu não vou prosperar. Fardos pesados demais para que a gente tenha que carregar. E a única coisa que nós precisamos em meio a tudo isso é saber que em Cristo nós somos livres. Livres de religiosidade, livres de tradições que muitas vezes mais nos escravizam do que nos libertam. Em Jesus nós somos
livres. Devemos estar vivendo nele, enraizados nele e edificados nele. E nós somos livres nele. No comecinho desses versículos que nós lemos, está dizendo que nós devemos estar edificados, enraizados nele. Quanto mais profundidade nós venhamos ter nele, mais a certeza de que nós somos livres nele nós teremos. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu o conheço, quanto mais a verdade dele está dentro do meu coração, menos eu serei enganados com doutrinas e com falácias que soam muito bem aos nossos ouvidos, que te prometem algo que não é real, que te colocam um peso que se você não fizer algo, você não vai alcançar algo, que se você não comprar ali algo que está sendo vendido, uma caneta, um lenço, um óleo, uma terra, um pó, um papel e seja lá o que for, você vai estar desagradando a Deus e você não, como eu posso dizer, você não vai estar sendo fiel, e são essas palavras exatamente que são usadas. Se você não fizer, você vai estar desagradando a Deus. Se você não fizer, você está sendo incrédulo. Palavras que trazem muito mais peso e escravidão do que liberdade. E por isso eu repito, em Cristo nós somos livres. Isso significa que não precisamos de outros mediadores, rituais ou práticas para que venhamos nos aproximar de Deus. Eu não preciso de ritos religiosos para se aproximar de quem Ele é. Eu não preciso de um rito religioso para afirmar que eu o sirvo ou não o sirvo. Eu não preciso de um rito que me impõe uma escravidão e uma obrigação, porque se eu não fizer, eu não represento a Cristo. Se você não fizer, em Cristo nós somos livres. Versículo 15 agora. Diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E tendo despojado os poderes e principados ou autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E aí o segundo teminha é: Jesus, Ele é soberano. Jesus é soberano sobre tudo e todos, no céu, na terra e debaixo da terra. Cristo é autoridade sobre todo principado e potestade, tudo, absolutamente tudo, está sujeito a Ele. O diabo e o inferno acharam que tinham vencido, mas a cruz não foi o ponto final de uma história, foi o início. Cristo, Ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre tudo e todos. Ele é soberano sobre todas as autoridades dos céus, da terra e debaixo da terra. Ele é soberano sobre todos os principados e potestades e o expondo publicamente. E onde foi que ele fez isso? Quando ele subiu naquela cruz e morreu por mim e por você. Ele expôs publicamente que ele é soberano sobre todo e todos, sobre todo o principado e potestade, sobre todas as autoridades do céu, da terra e debaixo da terra. E é por isso que eu fiz questão de escrever isso. Para o inferno, a cruz foi o ponto final. Para nós, foi apenas o início da sua soberania, do seu reinado, da sua glória, da sua majestade, do seu poder.
E aí é por isso que eu te digo, não se preocupa. Ele continua soberano sobre todas as coisas. Não se preocupa, porque Ele continua cuidando e Ele está sobre tudo e sobre todos. Não interessa as circunstâncias a qual você possa estar enfrentando, os problemas, as dificuldades, as dores, os medos, Ele é soberano. Ele está sobre todas essas coisas. E publicamente Ele humilhou tudo aquilo que achavam que era derrota sobre Ele e subsequente a nós também. Porque se com Ele morremos, com Ele vivemos. Se Ele venceu, nós também vencemos. E não que você não precise fazer nada, mas só de você ter a consciência e a convicção de que Ele é contigo e que Ele já venceu, significa que você também tem total condições de vencer essa dificuldade, essa tribulação, essa dor, esse medo, seja lá o que for a qual você possa estar enfrentando. Ele é soberano sobre todas as coisas. Colossenses 2,16. Então, o primeiro ponto, Ele nos dá liberdade. Em Cristo, nós somos livres. O segundo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Colossenses 2,16 diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. E o terceiro ponto é: Jesus é a lei. E eu vou repetir o versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelos que vocês comam ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Lembra que eu falei que um dos pontos que estava sendo forte na igreja de Colosso era a prática do judaísmo. Por que Jesus, Ele é a lei, Ele é acima da lei? Porque Ele não vai te imputar rituais, celebração de festas, guardar o dia tal, ou você não pode tocar naquilo, você não pode comer aquilo, você não pode beber aquilo. Jesus, Ele não veio para abolir a lei, Ele é o cumprimento da lei. Toda a lei é uma sombra que aponta para algo, e esse algo que é apontado é Jesus. Então todas as leis se cumprem nele, e Ele é a lei, Ele é acima da lei. E aí eu me lembro daquela passagem a qual Pedro está numa varanda, vamos assim dizer, e ali ele tem uma visão de um lençol que desce do céu, e ali tem todos os tipos de animais. E pro judeu, pro judaísmo, são vários elementos e alimentos que você não pode comer. E aí a lista é gigantesca, vários animais disso, animais daquilo, que fazem isso, que fazem aquilo. Era proibido se comer. E aí ele tem essa visão desse lençol que desce do céu, e ali todos os tipos de animais, os puros e os impuros. E ali ele escuta uma voz do céu que diz: come, mata e come. E aí ele repete por 3 vezes: não, Senhor, eu não posso fazer isso. Em outras palavras, não, eu jamais vou descumprir a lei. Eu jamais vou fazer algo que é abominável à lei. E aí depois ele entende que ele teria que levar a palavra de Deus para as pessoas que não eram da mesma nação que eles teriam que ir para outro lugar e pregar o evangelho aos gentios. E aí ele vai e ele entende essa visão. E aí é exatamente isso que essa passagem está dizendo: não permitam que leis e tradições como essa te afastem de levar o evangelho real e verdadeiro a todos aqueles que estão necessitados e precisando.
Não existe, fulano é merecedor e ciclano não é merecedor. Não existe isso com Cristo. Com Cristo, todos nós temos o mesmo lugar de direito diante de quem Ele é. Não há nada puro ou impuro. Diante dele, todos nós somos iguais. Somos seus filhos. Ele é a lei. Não permitam que coisas como essa o afastem de quem Ele é. Eu repito, situações como essa muito mais te afastam dele do que te aproximam dele. E às vezes você está fazendo com a maior boa intenção do mundo, porque foi aquilo que lhe foi ensinado, e você só está reproduzindo aquilo que te ensinaram, achando que você está fazendo algo que é certo, achando que você está indo para mais perto de quem Ele é, e pelo contrário, isso só está te afastando dele e afastando pessoas dele. Porque a sua religiosidade e o seu cumprimento da lei estão fazendo com que pessoas deixem de conhecer quem Ele é. Vou dar um exemplo. E mais uma vez, não estou aqui para apontar denominação nenhuma, tá? Vou perguntar como é lá fora e vocês vão me responder, e depois como nós entendemos. Em alguns lugares, para você ceiar, o que você precisa? Ser batizado, ser casado. Então, cada denominação vai trazer uma lei e um peso diferente sobre algo. E aqui, como nós entendemos, que para você ceiar, o que você precisa? Querer. É isso. Imagina se entra alguém aqui em um dia de ceia e eu tiro dela a oportunidade de ceiar, dizendo que ela não vai ceiar porque ela não é casada, ou porque ela não é batizada, ou porque ela não isso, ou porque ela não aquilo, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo. Isso está trazendo ela para próximo de Cristo ou afastando ela de Cristo? Ele é a lei. O que nós entendemos? Fazer isso em memória de mim. Fábio, mas e aquela questão de examine-se o homem a si mesmo? Termina de ler o versículo, pelo amor de Deus. Examine-se o homem a si mesmo e ceie. Não deixe de fazer. Faça. Deu para entender? Um peso que a lei traz, que a minha concepção muito mais te afasta do que aproxima? Entre outras que vocês com certeza já estão pensando aí, que já viveram ou já ouviram. Ele é a lei. Ele é o cumprimento perfeito da lei. A lei é uma sombra que aponta para algo, e esse algo é Jesus. Nele a lei é completa. Quando nós olhamos para Ele, tudo aquilo que muitas vezes nós fomos ensinados começa a perder o valor. Isso não sou eu que digo. Paulo, a qual escreveu essa carta que nós estamos lendo, um dos caras mais fantásticos que a Bíblia relata. Eu entendo que depois de Cristo, um dos maiores homens de Deus, ensinado, a Bíblia mesmo diz, aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres que existia na época. Depois de conhecer tudo isso, depois de praticar aquilo que lhe era ensinado, todos vão lembrar que ele tinha carta para poder prender os cristãos e levar para a cadeia, porque ele estava defendendo a lei que ele conhecia, que ele foi ensinado e que ele era mestre naquilo. E depois de fazer tudo isso, de estudar, de aprender, de praticar a lei, e ele mesmo diz, eu apliquei ela com o maior vigor possível. E aí ele declara, depois que eu conheci a Cristo, tudo aquilo que eu aprendi, eu comparo com esterco.
não valeu de nada. Tudo aquilo que me foi imputado, leis se foram colocadas sobre os meus ombros, peso além daquilo que eu poderia carregar, me foram colocados. E quando eu o conheci, todo esse peso foi tirado de mim. Toda essa carga foi me aliviada. Porque tudo aquilo que eu aprendi antes dele, eu considero como nada. Mediante a ele, toda a lei não é nada. Fábio, então como eu sei o que eu devo ou não devo cumprir? Olha para ele. Ele faria? Se ele fizer, faz também. Olha para ele. Se ele não fizer, não faz. Ponto. Simples. Na nossa aula do primeiro módulo, nós estamos falando sobre o que é pecado. E o que é pecado? Uma forma bem simples de você saber o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Amém? Desagradou a Deus? Pecado. Ah, mas eu gosto. Desagrada a Deus? Pecado. Ah, mas é gostoso. Desagrada a Deus? Pecado. Pronto. Se toda vez que você for fazer alguma coisa, você trazer na sua mente, estou agradando ou desagradando a Deus, você vai começar a fazer muitas coisas e vai deixar de fazer muitas coisas. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus. Desagradou a Deus? Foge, corre. Porque não provém dele. Então toda a lei está concretizada em Cristo Jesus. Não devemos ser guiados por doutrinas e leis inventadas por homens. Paulo nos desafia a examinar nossa crença e práticas à luz da palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com o Mateus antes da aula começar. Antes do culto começar, nós estávamos lá na aula. E aí nós rapidamente batemos um papo e ele falou sobre uma denominação a qual ele ia antes, com doutrinas de vestes de uso e costume. E aí ele falou, se eu for desse jeito que eu estou vestido aqui, chega lá, eles já vão me olhar de uma maneira diferente. Ai, Deus. Aonde está escrito isso aqui? Mas aí eu falei para ele, mas se você está nesse ambiente, obedeça. De repente, essas pessoas que estão nesse lugar, eu discordo, tá? Eu não acredito, eu não vejo elementos na palavra de Deus que podem me colocar um peso como esse, da veste a qual eu estou usando, me fazer mais ou menos crente. Lógico, devemos nos vestir com ordem, com decência, sem escandalizar ninguém, certo? É isso. Mas eu posso, pela uma veste que alguém está usando, dizer se ela é merecedora ou não de estar naquele ambiente. Eu posso dizer se um erro de alguém, seja lá qual erro que for, essa pessoa é merecedora ou não de estar no ambiente. Cara, se pela roupa que eu uso ou pelos erros que eu cometi, eu não tiver lugar dentro da igreja, eu vou ter lugar aonde? Se eu não tenho lugar dentro da igreja a qual eu já errei pra caramba, já falei pra caramba, e ele assim ainda me perdoou e me aceitou, eu vou ter lugar aonde? Semana passada o pastor perguntou aqui quem é ex, né? E aí algumas pessoas levantaram a mão, outras não. E aí ele falou, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar, você é ex alguma coisa. Tenha certeza disso, tá? Você é ex alguma coisa. E você só não é mais ex alguma coisa porque a igreja abriu as portas para que você entrasse nela. E Jesus Cristo foi te transformando dia após dia. Então, se há um lugar a qual pessoas têm lugar, esse lugar é a igreja. Olha, um monte de lugar. Se tem lugar, se há lugar e o lugar é aqui. É o melhor lugar para estar. Um lugar onde ele aceita os ex. Encontrei
Um rapaz, fazia muito tempo que eu não encontrava, encontrei ele no mercado. Mas muito tempo mesmo. E aí ele passou por mim, eu olhei, reconheci ele, o chamei, ele, pô, Fabinho, me deu um abraço, conversamos. Ele tá lá firme em Jesus? Falei, tamo lá, irmão, batalhando todos os dias. Ele, falou, faz 12 anos que eu me reconciliei com Cristo. E tô servindo, ele usou uma palavra, estou cooperando há 12 anos numa igreja lá no Jaraguá. Faz 12 anos que eu me reconciliei e nunca mais saí. Aí eu falei para ele, quanto tempo nós perdemos longe dele, né? Ele falou, nem me fala. Se eu soubesse disso, jamais eu teria o abandonado. Aí ele estava com um refrigerante na mão, falou, ó, qual é a minha bebida agora? É isso aqui. Aí ele falou assim, sabe aquela pessoa que você conheceu? Ela não existe mais. Aí eu falei para ele, que bom que a igreja sempre aceita o ex, né? Senão onde nós estaríamos? Aqui é o lugar perfeito. Porque o mundo pode te julgar, o mundo pode te apontar, o mundo pode te trazer regras e padrões. Mas Jesus é a lei perfeita. E Ele não exclui ninguém. Ele não exclui ninguém. E aí devemos, repito, Paulo nos desafia a examinar as nossas crenças e práticas à luz da palavra de Deus. Repito, conhecereis a verdade vos libertará. Seja lá qual for aquilo que estão colocando como doutrina sobre a sua vida, o que a palavra de Deus diz sobre isso? À luz da palavra, o que eu sou ensinado? Mediante aquilo que a Bíblia me diz, ou me ensina, eu devo ou não devo fazer isso? Devo seguir ou não devo seguir? Mediante a luz da palavra. Devemos resistir a qualquer ensinamento que diminua a centralidade de Cristo ou que nos escravize a regras e tradições humanas. Devemos resistir a qualquer ensinamento que diminua a centralidade de Cristo ou que nos escravize a regras e tradições humanas, com pesos desnecessários. Tradições que muito mais vêm dos homens do que da própria palavra de Deus. Resistir a qualquer coisa que diminua a grandeza de Cristo. Sabe aquilo assim... Vocês já ouviram falar sobre seitas e heresias em alguma vez? De uma maneira bem simples e bem rápida. Tudo que é seita e heresia é o quê? Tudo aquilo que acrescenta algo a Cristo. Deu para entender? Você tem a Bíblia e a Cristo, mas tem um livro que vai te ajudar a completar a Bíblia. Seita e heresia. Tem Jesus, mas além dele você tem que ter a autopenitência. Só a graça dele ter te salvo não é o suficiente. Você precisa se chicotear todos os dias para que você seja salvo. Deu para entender? Tudo aquilo que acrescente algo a Cristo, corra, fuja e nem olhe para trás. Tudo aquilo que acrescente algo a Cristo, não dá nem atenção. Ele é o cumprimento perfeito da lei. Ele e com ele nós não precisamos de mais nada. Deu para entender? Devemos resistir a qualquer ensinamento que diminua a centralidade de Cristo ou que nos escravize a regras e tradições humanas. Em vez disso, devemos nos apegar a Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria, conhecimento e liberdade. Em Cristo nós somos livres. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. E Ele é a lei. Ele é a perfeita lei. Deu para entender até aqui? Tudo aquilo que o capítulo 2 nos traz e aquilo a qual Paulo está nos exortando e nos ensinando. Não se deixe levar por falsas doutrinas.
Não te deixe acrescentar a você um fardo maior do que aquilo que realmente você tem que carregar. Ele já nos libertou. Em Cristo nós somos livres. Amém? Em Cristo nós somos livres. Não permita que o mundo coloque pesos e cargas em você, além daquelas que Cristo já te deu. Cada um de nós temos os nossos fardos, os nossos pesos. Todos nós temos aquilo que nós temos que carregar. Amém? E já é o suficiente. E é pesado para a bexiga. Ou não é? Só é a minha que é difícil. Ele já nos deu um fardo para nós carregarmos. E não é um fardo leve. Ele não, só que não permita que o mundo te acrescente algo que não vem dele, que não provém dele. Deu para entender? E para finalizar, de uma maneira simples, tudo isso que eu falei para vocês, ela se resume em uma palavra. É duas, né, no caso. Jesus é suficiente. Jesus, ele é suficiente. Nele eu sou livre. Ele é todo poderoso sobre tudo e todos. Ele é a lei e o cumprimento da lei. Em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós somos completos. Eu não preciso de mais nada além dele. Ele é suficiente. Não devemos esquecer a verdade simples do Evangelho. Jesus Cristo, ele é tudo. Uma verdade simples do Evangelho. Jesus Cristo é tudo. Então é isso que nós aprendemos no capítulo 2. Não devemos nos deixar levar por doutrinas falsas, por doutrinas que trazem peso sobre nós e nos escravizam a essas doutrinas, porque em Cristo nós somos livres. Nós temos a convicção e a certeza de que Ele é acima de tudo e todos. Porque na cruz Ele nos libertou, na cruz Ele nos salvou, na cruz Ele envergonhou o diabo e o inferno. Quando o inferno achou que tinha vencido, no terceiro dia, Ele ressuscitou. A cruz não é o ponto final, a cruz é o início de uma nova história, de uma nova jornada, de uma nova trajetória. Não se deixe ser guiados por doutrinas e leis inventadas por homens. Não permita que leis que são inventadas por homens te afastem de quem Jesus é. Não permita que esse fardo seja sobre a sua vida, porque Ele já tirou ele de você. Você tem liberdade e legalidade de estar junto dele. Você tem direito de estar junto dele. Mais uma vez para finalizarmos. Não esquece que tudo isso que nós falamos no capítulo 2 se resume em Jesus é suficiente. Quem tem Ele tem tudo e não precisa de mais nada. Não são leis, não são regras, não são costumes que vão sobressair quem Ele é. Ele é suficiente. Amém? Se coloque de pé. Obrigado. Jesus, Ele é suficiente. E ponto.
quem tem Ele tem tudo. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de falar da Tua palavra. Muito obrigado por reafirmar a cada um de nós que o Senhor é suficiente e quem tem o Senhor tem tudo, Pai. Obrigado por ser o cumprimento perfeito, Senhor Jesus, da lei. Obrigado, Senhor Jesus, por nos libertar, muitas vezes de nós mesmos. Obrigado por nos libertar de pesos e fardos, ao qual doutrinas e religiosidade tenha colocado sobre as nossas costas, Pai. Obrigado por nessa manhã nos direcionar e nos mostrar que quem tem